O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Giro de notícias. Notícia do último sábado, dia 18 de maio. Cristina Kirchner anuncia candidatura à vice-presidência da Argentina. A Cristina Kirchner surpreendeu muita gente essa semana, anunciando que ela será candidata a vice, tá? Nas primárias, né, argentinas. O candidato, a cabeça de chapa, vai ser o Alberto Fernandes, que foi chefe de gabinete do Nestor Kirchner, né, o presidente e marido da Cristina, que faleceu em 2010, governou a Argentina até 2007. E aí tem três curiosidades nisso. O primeiro é que o Alberto Fernandes, ele, pelo pouco que eu li, ele foi um cara que depois ele foi bastante crítico ao governo da Cristina. Isso. Né? Dizendo que o marido dela, digamos assim, não aprovaria algumas coisas, tal. E também que ele não é um quadro orgânico do PJ, né? Ele não é um peronista de pura cepa, porque inclusive fez parte do governo do Alfonsín na redemocratização, que era da União Cívica Radical, que é o partido mais tradicional da Argentina. Ele é aquele cara mais... perfil mais técnico, sim, talvez, né? E aqui quando eu disse, né, o marido não ia aprovar, não foi numa questão de doméstica, foi numa questão de representatividade política, tá, gente? Não foi que ela deveria satisfações ao Nestor Kirchner por ser marido. E a segunda questão é, ele, talvez por isso que por essa informação que você trouxe também, bater nele vai ser diferente de bater na Cristina Kirchner, né? A Cristina Kirchner, ela acaba tendo uma bagagem muito grande pro bem e pro mal. Né? Então, você bater na Cristina Kirchner, você pode usar coisas do governo dela que foram ruins. O governo Nestor Kirchner, pelo contrário, foi um governo que foi muito bem sucedido. Né? A imagem do Nestor Kirchner, ouso dizer que talvez ela seja melhor que a da Cristina. Sim, né? sim. E o candidato, então, torna-se mais ligado a um governo de sucesso do que a um governo fraco. E ao próprio Alfonsín também, né? Porque, apesar da turbulência no final do mandato, foi um governo que conseguiu garantir justamente a redemocratização. Então ele está ligado aos dois principais governos após a ditadura militar. E o terceiro elemento, que aí é o mais, né, que vai ser o mais focado aqui no Brasil, sim, é o seguinte: a Cristina Kirchner, inclusive essa semana, né, ela iniciou seu depoimento à justiça por conta das acusações de corrupção, que a gente já falou aqui várias vezes, né? A Cristina Kirchner ali que teria ligações ali com o Estado Plurinacional do Odebrecht-Quistão. Então, se eventualmente ela sofrer alguma condenação judicial, não afeta a candidatura como um todo, não afeta a chapa como um todo, né? Por outro lado, o candidato, né, de fato, né, o Alberto Fernandes, ele vai sofrer uma acusação no debate político argentino muito parecido com o que Haddad e Dilma sofreram aqui no Brasil, que é um poste do Lula. E aqui no caso vai ser tipo, ele é um poste da Cristina. Né? Então, na verdade, a Cristina que estaria manipulando ele. Mas ao mesmo tempo é o que você falou, ele é um cara que tem sua carreira própria, tem divergências com a Cristina Kirchner. Então, talvez... Eu acho que nesse aspecto é até mais parecido com a Dilma, justamente por ela não ser uma petista 100%. A Dilma veio do PDT, sim, a Dilma veio do brizolismo, né? Tem uma outra trajetória. Ela começa lá no Rio Grande do Sul ligada ao brizolismo, né? Então, em relação a Cristina Kirchner, tem essa questão dela estar enfrentando a justiça, né? Então, vamos supor que, sei lá, ela não precisa nem eventualmente ser condenada. Vamos supor, marcam uma audiência que ela é obrigada a ir num dia que teria um comício importante, num dia que teria um debate na TV, alguma coisa assim. Então acaba sendo ali, né? E é uma faca de dois legumes, né? Já diria o ditado. Porque por um lado salvaguarda a candidatura,
Por outro, vai todo mundo bater no cara falando, olha, você é o poste da Cristina, você é um fantoche, sei lá o quê. Mas força, né, uma mudança de estratégia do Maurício Macri. E a candidatura que eu acho que vai ser interessante, se for, né, concretizado ou não, é a do Sérgio Massa. Até pelas coisas que você mesmo comentou na última eleição argentina. Porque ele é um cara que fica ali no meio termo, digamos assim, né? Ele agrada tanto alguns setores mais economicamente liberais, ele não é quanto também agrada, né, os setores mais socialmente peronistas e tudo mais. Ele começou a trajetória dele justamente junto ao PJ. Se for fazer uma comparação, o Sérgio Massa seria ali, eleitoralmente, o Ciro Gomes pois deles. Né? Ainda na América Latina, notícia da última terça, dia 21 de maio. Ligada a Maduro, a Assembleia Constituinte estende suas funções até 2020. A Constituinte, né, que foi eleita e disputa ali com a Assembleia Nacional quem é o parlamento legítimo, digamos assim, ela teria, né, ela tinha um mandato até agosto de 2019, agora, e a própria Assembleia Constituinte estendeu as suas funções até o final de 2020, tá? Ela teria ali uma duração de 2 anos, né, para aprovar uma eventual nova Constituição, e agora ela estende o próprio mandato, inclusive em meio, né, a uma acusação de que o Guaidó planejava dissolver, né, a Constituinte. O Maduro disse que ele pode antecipar eleições para a Assembleia Nacional, né, que está prevista para ser em 2020, né, já que ela foi realizada em dezembro de 2015, que é inclusive a origem, né, da crise do racha entre Maduro e o Legislativo, que foi declarado em desacato. Né, a gente teve ali todo um histórico de uma série de mudanças de datas das eleições venezuelanas. Quem acompanha o programa desde ali 2015, desde o início, acompanhou esse fenômeno também, tá? E uma questão assim que é curiosa é que é o seguinte: você elegeu um parlamento constituinte, né, como o próprio nome diz, para elaborar uma constituição. Primeiro, essa é uma grande crítica dos chavistas históricos ao Maduro, como a gente já colocou aqui, já que a Constituição venezuelana de 99 é talvez o principal legado do Hugo Chávez, né? E segundo, é uma constituinte que já está há quase 2 anos trabalhando, não apresentou nenhum rascunho de nova Constituição. Ela tem funcionado como um parlamento ordinário. Tá? Eu digo aqui ordinário não é adjetivo, tá? O sentido lá do compadre Washington, né? É um sentido de comum, tá? Então, isso acaba sendo curioso da gente ficar de olho, mas está aí. A Assembleia Constituinte venezuelana estendeu o próprio mandato até 2020. Também na última terça foram realizadas eleições gerais no Malawi. Ainda não temos os resultados, né? Não vamos também fingir aqui que somos experts em política Malawi, né? O Malawi ali é um país que é um filezinho assim, né? Ele é compridinho, né? Ali do lado justamente do lago Malawi, né? Que é a maior parte do país, inclusive. Cerca de 40% dos votos preliminares para a presidência foram para o Peter Mutharika, que ocupa o cargo desde 2014. Ele se tornou famoso internacionalmente por fazer parte ali do direito internacional. Ele chegou a estar ligado ali aos julgamentos em relação a Ruanda, por exemplo, né, do genocídio de Ruanda. E, em segundo lugar, está o candidato do Partido do Congresso Malawi, que é inspirado pelo Congresso Nacional Africano, da África do Sul, tá? Do Mandela, o partido que governa a África do Sul, inclusive, até hoje. E está em segundo lugar, porém, repetindo, não temos os resultados finais ainda,
Tá? Então vamos esperar. Cerca de 75% das urnas já foram reportadas. Semana que vem que teremos os resultados, inclusive para o Parlamento Nacional. Tá? O Parlamento Nacional que também passou por eleições, não apenas para o presidente. Tá? Então vamos ver aí qual vai ser o resultado. Lembrando que o Malawi, ele é um dos países que infelizmente ele é muito marcado por ser um dos que mais sofre com uma epidemia de HIV, né? Ele é um dos países que ali proporcionalmente, né, é um dos países que mais sofre com isso. Ao mesmo tempo é um dos países da África que teve um dos melhores casos de transição de um governo autoritário, né, para um governo democrático na década de 1990. E fechando esse primeiro bloco, notícia da última quarta-feira, dia 22. Batizado Guimarães Rosa, Instituto de Promoção da Cultura Brasileira terá sedes em 5 cidades. O Itamaraty, né, vai criar esse órgão de difusão da cultura brasileira. A gente já havia mencionado isso anteriormente, alguns programas atrás. Ele vai ser inspirado ali no Instituto Confúcio chinês, no Goethe Institut alemão, também um pouco na Aliança Francesa, né, da França, óbvio, né, que é promover cultura, idioma, literatura, todo esse tipo de criar elos, né, socioculturais entre estrangeiros e o Brasil e entre brasileiros que moram no exterior e o Brasil, tá? Ele vai ter unidades, né, como anunciado, em 5 cidades inicialmente: Nova York, Londres, Tel Aviv, Luanda e Lima. Né? Achei muito interessante a inclusão de Luanda, né? Talvez a maior cidade africana lusófona. Nova York é uma cidade que conta com uma diáspora brasileira muito grande também, né? Então vão ser essas 5 primeiras sedes. Ainda não a data, né, do início das operações do Instituto, né? Mas ele vai... já está nesses planos. E outra coisa, o Instituto também vai estar ligado aos centros culturais brasileiros no exterior para aprovar, por exemplo, o certificado de proficiência em língua portuguesa, que inclusive algumas vezes é utilizado para estudantes estrangeiros virem para o Brasil, né? E lembrando, o Guimarães Rosa foi diplomata, né? Claro, ele é muito mais lembrado, né, como um grande escritor, mas ele também foi diplomata. E ele, inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial, ele contribuiu, né, para o auxílio ao refúgio de judeus durante a perseguição nazista. E a esposa do Guimarães Rosa, né, a Aracide Carvalho, é uma das justas entre as nações, tá? Ela tem lá uma homenagem no Yad Vashem, né, que é o Museu do Holocausto em Israel, desde 1982, tá? Ela, inclusive, no memorial, ela é chamada de o Anjo de Hamburgo, tá? Então, o Guimarães Rosa... E reza a lenda, né? Reza a lenda que o Guimarães Rosa ele foi prestar a prova do Itamaraty, né, prestar o concurso, porque ele queria trabalhar com idiomas, né, ele era formado em medicina, na verdade, né, mas ele queria trabalhar com idiomas, com línguas e tal, e aí foi prestar a prova meio de supetão e acertou 90% da prova, né, e ele também, né, adorava criar palavras. Neologista, é o que dizem. Sim, é aquela coisa, né? Se a gente fala, tá errado, mas se o Guimarães Rosa falava, bota no dicionário. Isso é muito injusto. E outras notícias em relação ao Brasil foram, primeiro, né, usando aqui uma ordem cronológica, né? No domingo, dia 19, o Ministério do Meio Ambiente informou que vai voltar a apoiar o evento da ONU em Salvador sobre o clima, tá? Que a gente comentou aqui e criticamos aqui, tá? Já que
os custos são da ONU, ou seja, a justificativa brasileira não fazia sentido algum, tá? E, inclusive, levou a uma queda de braço com o prefeito de Salvador, o ACM Neto. Então, o Ministério vai voltar a apoiar o evento, que vai levar muita gente a Salvador, inclusive, né, antes de tudo. Quando o Ricardo Salles disse que cancelou o evento, porque não fazia sentido, né, manter o Encontro Salvador, porque seria uma oportunidade apenas para a turma fazer turismo e comer acarajé. Não faz sentido porque você não é um vendedor de acarajé, né? Então, assim, começamos aí bem. Aí, no dia 23, tivemos outra notícia boa e uma notícia trágica. A notícia boa foi que o governo dos Estados Unidos, tá, na reunião ministerial da OCDE, na quinta-feira, em Paris, oficializou que apoia o pleito brasileiro de integrar a OCDE. Tá? O governo dos Estados Unidos, tá, oficialmente modificou e apoia o Brasil junto com Argentina, Romênia e Peru. Tá? Esses 3 países não fazem parte da OCDE, então os Estados Unidos apoiam essas 4 candidaturas. Lembrando que, se for por uma ordem, digamos assim, de chegada, de adequação, a Argentina estaria na frente do Brasil como integrante latino-americano. O problema é que a atual situação econômica argentina, né, não é muito favorável à ascensão argentina da OCDE, já que agora, inclusive, ela contraiu um grande empréstimo com o FMI. Não que uma coisa exclua a outra, até porque muitas das condições do FMI para os empréstimos são parecidas com os parâmetros estabelecidos pela OCDE. Porém, tem essa questão também da ordem de chegada. E a Romênia, que é um país da União Europeia, né? E a notícia ruim, né, a notícia trágica, foi que uma família, né, 6 brasileiros, faleceu em Santiago, do Chile. Eles estavam de férias, alugaram um apartamento, né, por meio de um aplicativo, né, o Airbnb, todo mundo conhece, e ocorreu um vazamento de gás, tá, no edifício, e os 6 brasileiros, infelizmente, faleceram. E, enfim, tem toda agora a questão da burocracia, de traslados dos restos mortais e tudo mais. Algumas pessoas se mobilizaram, se solidarizaram para fazer uma vaquinha. A empresa do aplicativo decidiu cobrir os gastos e tudo mais. Enfim, então, infelizmente, foi muito provavelmente consequência aí desse vazamento de gás no centro de Santiago. Tá? Então fica aí o registro e nossa solidariedade com a família dos 6 brasileiros que eram de Santa Catarina e de Goiás. Notícia de ontem, dia 23 de maio. Jornalistas são alvos de ataque do governo sírio. Isso, segundo os jornalistas do Sky News, tá, a Alex Crawford e a equipe de câmeras dela, eles estavam relatando eventos na cidade de Idlib, na Síria, né, que é a última grande enigma, entrevero da guerra na Síria. E, segundo eles, um drone do governo sírio localizou-os e, logo depois, ela e uma outra equipe de 4 pessoas foram alvos de ataques de morteiros, tá? Embora eles estivessem claramente identificados como jornalistas, tá? E tem vídeo, né? Vídeo feito pela própria equipe, inclusive, que teve que sair correndo e buscar abrigo. Também teria sido realizado um ataque aéreo, não apenas de morteiros, tá? E, lembrando, isso é uma violação de leis internacionais, até porque eles estavam identificados, né, como jornalistas, tá? Estavam ali com um colete, né, com a identificação e tudo mais. E então a equipe, né, do Sky News fez essa queixa, essa denúncia, melhor dizendo, lembrando que também nesse ano
um tribunal dos Estados Unidos determinou que o governo Assad deliberadamente matou um correspondente de guerra, a Marie Colvin, do Sunday Times, e foi declarado que o governo Assad deveria pagar indenização. Tá? E é uma política que tem sido realizada desde o início da guerra na Síria, né, de intimidação contra jornalistas internacionais, especialmente. Como eu disse, tem vídeo. Tá? Então, quem quiser dar uma olhada, né, para formar o próprio julgamento, fica à vontade. Agora abaixem o volume porque lá vem um fucking triple breaking news. Em meio à guerra comercial, Donald Trump banca fazendeiros. Isso, mais um efeito aí da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Né? Nós já tivemos 2 desdobramentos essa semana. Né? Uma delas foi que o governo Trump liberou um pacote de 16 bilhões de dólares, tá, em auxílios e linha de créditos para fazendeiros americanos prejudicados pela guerra comercial com a China, até porque essa demografia compreende parte importante do eleitorado dele. Tá? Agora, a grande questão sobre esse pacote, que é o segundo grande pacotão de ajuda, né, do governo dos Estados Unidos aos fazendeiros, é que é o seguinte: o governo dos Estados Unidos, né, claro, a tensão entre Estados Unidos e China é geopolítica, tá? É uma tensão, uma disputa por espaços. Mas o governo dos Estados Unidos alega que as tarifas são necessárias para equilibrar a balança comercial com a China. Ok. Mas, assim, pode chegar um momento em que esses pacotes de ajuda a algumas demografias prejudicadas pela guerra comercial dentro dos Estados Unidos acabem anulando qualquer ganho financeiro econômico das barreiras tarifárias. Tá? Não adianta nada você colocar barreiras tarifárias, né, e arrecadar com esses impostos, ou então você proteger mais empregos, e vamos supor, nesse sentido, você economiza 20 bilhões de dólares. Só que desses 20, 16 você já tem que repassar para os fazendeiros. Né? Então, claro, estou usando números hipotéticos aqui. Tá? É uma hipótese de que, caso isso se torne um comportamento de praxe, e não é a primeira vez, acabe anulando esses benefícios financeiros. A outra grande notícia foi que, né, os Estados Unidos pediu aí auxílio da Google na sua guerra comercial, tecnológica, geopolítica contra a China, e a Google, né, barrou alguns acesso a novos aplicativos e alguns novos sistemas na loja Google para celulares Huawei. Tá? Lembrando, celulares Huawei usam Android. O Android é um sistema open, né? Então você não tem como barrar exatamente o uso do Android, mas a Google consegue barrar acesso a aplicativos, a algumas atualizações, algumas coisas da própria Google. Tá? E aí, nós tivemos, né, nesse sentido, um contraprotesto de muita gente na China, né, abandonando seus iPhones e comprando modelos da Huawei. Tá? Então virou ali uma guerra tecnológica de marcas nacional. Tá? Uma coisa meio curiosa ali. Inclusive, nessa semana, o vice-presidente do Brasil, né, o Hamilton Mourão, esteve na China, né, para melhorar as relações entre os dois países. E aí, nesse sentido, o Trump desmentiu o Mike Pompeo, criou ali um certo constrangimento, porque o Mike Pompeo, ele, ao ser perguntado, né, sobre a questão se a Huawei estaria presente no eventual acordo comercial com a China, ele disse não, é claro que não, porque são assuntos diferentes, é uma questão, uma é segurança nacional e tecnologia, a outra é comércio. E aí o Trump foi lá e horas depois disse que, não, sem dúvida, né, a Huawei pode estar fazendo parte aí desse acordo comercial. Né? Então, mais um capítulo dessa novela Estados Unidos-Huawei, que a gente já mencionou várias vezes. E, finalmente, né, 2 dias seguidos, nessa semana, tanto na terça quanto na quarta-feira, aviões de caça dos Estados Unidos
interceptaram bombardeios russos no Alasca. Tá? Isso quer dizer que os russos vão detonar o Alasca. Eles querem o Alasca de volta? Não, na verdade é uma coisa comum que vem desde a Guerra Fria, desde antes, na verdade, né? Que é você ficar cutucando, né, o espaço aéreo do seu potencial inimigo para calcular o tempo de resposta, para calcular a intensidade da resposta. Né? Então você fica ali cutucando para ver em quanto tempo os caras vão perceber que você está ali. Né? Então teve aí essa semana essas duas interceptações. Quênia mantém lei colonial que criminaliza homossexualidade. Né, a manchete, infelizmente, diz tudo. Né? Se você tiver relações sexuais homossexuais no Quênia, você pode pegar até 14 anos de cana, né, dizendo que isso é contra a ordem natural, né? Tipo, parece, né, copiado e colado de algum texto religioso, e é uma lei do período colonial, porém, a Suprema Corte queniana, os 3 juízes, disseram que a lei não viola a nova Constituição, ou seja, né, aquele procedimento ali de adaptação de constitucionalidade que também é realizado no judiciário brasileiro, né? Vamos lembrar. Talvez a grande maioria das leis brasileiras seja antecedente à Constituição de 88. A questão é que, enquanto, né, você vai tendo ali os assuntos jurídicos cotidianos, um advogado, né, eventualmente afetado por um cargo, ou então uma promotoria, alguma coisa assim, pode apelar falando, olha, o uso dessa lei ela não se adequa à nova Constituição. Essa lei contraria o espírito da Constituição, contraria nominalmente a Constituição. Então, foi esse o entendimento da Suprema Corte queniana, né? Infelizmente, mantendo aí essa coisa meio da Idade das Trevas. Embora o termo Idade das Trevas não seja um termo historicamente acurado, a gente está usando aqui apenas como analogia. Figura de linguagem. Estados Unidos enviará 1.500 soldados para o Oriente Médio. Mais especificamente, aonde, Felipe? E, né, nesse sentido, não sabemos ainda, porém, claramente, ali parte dessa escalada, né, em relação ao Irã. Né? Mas, assim, o número de 1.500 é relativamente pequeno, né? Porque estavam falando até em 100 mil. Né? Então vai mandar em 1.500, talvez para dizer que mandou, talvez para dizer que fez alguma coisa, não sei, ou então pode ser 1.500 ali, agentes de forças especiais que vão aprontar loucas confusões, né? Então, assim, de qualquer jeito, isso foi anunciado hoje, vamos ficar de olho. Aliás, leiam os comentários, claro, eu já aviso que pode despertar gatilhos, mas de um tweet do perfil oficial do exército estadunidense, que eles perguntam How has serving impact you? Ou seja, como servir ao exército impactou você? E daí você vai ver diversos veteranos descendo a lenha no exército, falando que foram abandonados, muitos com transtornos psicológicos, sim, muitos relatos de suicídios, enfim, então fica aí esse registro, né, de que o perfil oficial do Exército pediu a opinião dos seus veteranos, dos seus veteranos e tomou uma invertida. Tem vários filmes que abordam isso, alguns de forma... Inclusive vai ser uma das minhas dicas culturais. O Sniper Americano fala um pouco disso, porque o protagonista, embora seja um filme, né, que louva o serviço militar dos Estados Unidos, o protagonista do filme, baseado no personagem real, ele é assassinado por um veterano que fica com distúrbios psicológicos. Agora, para sair desse clima pesado, quando você disse leiam, pensei que você ia mandar o livro Universo de Desencanto. Mas então leiam.